Boa noite a todos. Boa noite. Cumprimentando a nossa secretária da administração, Ana Valéria, que está aqui presente, o nosso assessor jurídico, a Glaucia, o Andrei, nossos funcionários dessa casa, os vereadores, o Carlinhos, que está aqui presente, e todos aqueles que estão nos assistindo em casa. Olhando a verificação do quórum, todos os vereadores presentes. Então, como há quórum mínimo para a realização da sessão, eu, Gilberto Bisonin, presidente da Câmara de Vereadores deste município, no uso de minhas atribuições legais e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de número 19, de 24 de novembro de 2025. Peço à vereadora Salete que faça a leitura bíblica. Leitura bíblica. Provérbios, capítulo 4, versículos 23 e 24. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe de seus lábios a maldade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Coloco a ata da sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2025 em regime de discussão. A ata está em votação. Vereador Evandro? Sim. Vereador João? Sim. Vereador Rudinei? Sim. Vereadora Joyce? Sim. Vereadora Assis? Sim. Vereador Edson? Sim. Vereadora Salete? Sim. Vereador Rubens? Sim. Então, a ata foi aprovada por unanimidade. Peço à secretária que faça a leitura das correspondências e proposições. Correspondências. Ofício circular da Gabinete da Prefeita. A notificação de recebimento de recurso no valor de 50 mil de emenda parlamentar do deputado Adolfo Brito. O valor será destinado à aquisição de uma carreta graneleira e 2 motobombas submersas. Solicitação de uso da tribuna popular. O cidadão Carlos José da Rosa solicita o uso da tribuna do povo na sessão do dia 24 de novembro para falar sobre as seguintes demandas locais. Criação de uma sede ou base de bombeiros voluntários. Necessidade de maior publicidade sobre os programas de incentivo à agricultura familiar. Manutenção de vias, saúde pública. O ofício da Gabinete da Prefeita, o assunto é solicitação de uso da tribuna, em conformidade com o artigo 199 do Regimento Interno, para a Prefeita, especialmente, apresentar esclarecimentos relativos a temas da Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social. Temos um convite da Bela Flor Empório. Tenho a satisfação e a alegria de convidar Vossa Excelência, demais edis, para a inauguração que ocorrerá no dia 6 de dezembro, às 9 horas, na IRS 149, em São João do Polesine. E as proposições. Pedido número 30 do vereador Rubens Dotto requer que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, realize a pavimentação, a iluminação pública nas estações dos Mistérios Gozosos construídos na estrada da Gruta em Vale Vento. A sua justificativa é que a construção dos Mistérios Gozosos faz parte de um projeto desenvolvido pelos ex-alunos de Vale Vento e Conselho Paroquial. A materialização do projeto é uma forma de agradecimento dos ex-alunos a Vale Vento. As 5 estações fazem referência aos mistérios gozosos, que são dedicados à Virgem Maria, através das peregrinações em direção à Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Os fiéis poderão desfrutar do espaço para a reza do terço, além de contemplarem a paisagem local.
Além disso, as estações serão um novo atrativo para os turistas e visitantes, que terão a oportunidade de apreciar este local de fé e oração. O projeto encontra-se em execução. Foi feita a colocação de uma imagem provisória na primeira estação, que em breve será substituída pelas imagens dos mistérios gozosos. Além disso, o local contará com bancos de madeira em cada uma das estações, possibilitando um local de encontros e orações. Nesse sentido, solicita-se a contribuição do Poder Executivo na execução do projeto, através da concessão de pavimentação e iluminação pública nas áreas destinadas aos mistérios gozosos. Pedido de providência 31, vereador Rubens Dotto, requer que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, realize a instalação de câmeras de vídeo monitoramento em pontos estratégicos no Distrito Turístico de Vale Vento. Sua justificativa, como é de conhecimento, o distrito apresenta 5 estradas de acesso principal: a Linha da Glória, a VRS 823, a Sanga das Pedras, a Linha Santana e a Estrada da Gruta. Nos últimos anos, houve um aumento considerável na circulação de veículos na localidade. A visibilidade do desenvolvimento turístico gera uma maior circulação de pessoas que visitam o local para desfrutar dos espaços, mas também promove a circulação de veículos suspeitos que colocam em risco a segurança dos moradores, principalmente estabelecimentos comerciais, residências mais afastadas e com poucos moradores. Além disso, é de suma importância que o poder público disponha de câmeras de vídeo monitoramento em algumas vias públicas para elucidação de intercorrências, visto que nem sempre é possível obter imagens satisfatórias de sistemas de vídeo monitoramento de casas ou estabelecimentos privados. No sentido, o projeto sugere que seja realizada a instalação pelo menos 4 câmeras de vídeo monitoramento em pontos estratégicos da localidade. É uma câmera instalada na esquina da Sociedade do Caravel, contemplando a saída pela Linha da Glória, VRS 283, linha São Valentim, linha Sanga das Pedras, Recanto Maestro. Outra câmera instalada na esquina da VRS 823 com a rua Paulo Bortolucci, contemplando a entrada e saída em direção à linha Santana e Ribeirão. Outra câmera instalada na esquina da rua Irmã Jacinta Sucim com a rua Miliano Cielo, contemplando a entrada e saída em direção à Gruta Nossa Senhora de Lourdes e Silveira Martins. E última câmera instalada na Praça Central de Vale Vento. A instalação dos sistemas de monitoramento nesses pontos estratégicos possibilitará maior segurança aos moradores e visitantes que frequentam os espaços da comunidade. Pedido de providência número 32, da vereadora Joyce Scovimício, requer que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, instale um redutor de velocidade na ERS 149 entre as ruas do Monumento Nossa Senhora da Salete, Silvio Ferron e Guilherme Alberti. A justificativa é que os moradores dessas redondezas têm relatado que os veículos trafegam pelo local em velocidade muito acima da permitida, colocando em risco a segurança da comunidade. Além disso, tem a presença de diversos estabelecimentos comerciais ao longo dessas ruas. Aumenta o fluxo de pedestres e veículos, tornando necessária uma medida de organização e controle do tráfego.
A instalação de redutores de velocidade obrigará os motoristas a frear, evitando o trânsito em alta velocidade e garantindo maior segurança aos usuários da via. Projeto de Decreto Legislativo número 3, de 24 de novembro de 2025, dispõe sobre a aprovação das contas públicas do prefeito Matione Sônego e vice-prefeito Milvo Vissoto, referente ao exercício de 2023. Justificativa. No âmbito da administração pública municipal, o exercício do controle externo é atribuição constitucional da Câmara dos Vereadores, que atua com suporte técnico do Tribunal de Contas do Estado, órgão auxiliar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades que integram ou são mantidas pelo município. Entre as competências da Câmara, destaca-se o julgamento das contas prestadas anualmente pelo prefeito municipal, bem como dos demais responsáveis pela gestão de bens e valores públicos. Essa atividade é essencial para assegurar que os recursos públicos sejam aplicados com legalidade, legitimidade e economicidade, em consonância com os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas do chefe do Executivo possui natureza técnica e orientadora, devendo ser considerado pela Câmara no processo de julgamento. Ressalta-se que, conforme determina a legislação vigente, a rejeição desse parecer somente poderá ocorrer mediante voto de 2/3 dos membros do Poder Legislativo. Adicionalmente, em respeito à transparência e à participação popular, as contas públicas ficam disponíveis para exame por qualquer contribuinte pelo prazo de 60 dias, contados da data de sua remessa. Esse mecanismo fortalece o controle social e permite que a sociedade acompanhe e fiscalize a correta aplicação dos recursos públicos. Diante do exposto, apresente-se o presente projeto de decreto legislativo de deliberação de contas públicas do município de São João do Polesne, referente ao exercício de 2023, sobre a responsabilidade de Matione Sônego, prefeito, e Milvo Vissoto, vice-prefeito, com o objetivo de formalizar o julgamento das contas anuais do chefe do Executivo Municipal. Também, então, só para esclarecer, a última sessão nós aprovamos as contas do Matione e do Milvo Vissoto do exercício 2021. E agora veio o exercício 2023. Só para deixar claro, né? Quero cumprimentar também a prefeita, que chegou aqui agora, o nosso secretário da Agricultura, o Anderson Fagan. E desculpa aí, Cíntia, antes tá uma parte escondidinha ali, não cumprimentei, mas... Então, dando sequência agora, passamos para o grande expediente. Vereador inscrito, vereador Rubens. Boa noite a todos, presidente Betinho, colegas, o pessoal da Secretaria da Câmara, a nossa prefeita, obrigado pela presença, todos os secretários, Carlinhos, o nosso advogado, o Sobon. Então, eu fiz 2 pedidos aí para a Vale Vêneto. Um é a pavimentação daquele projeto que a Justina está fazendo em direção à gruta. Então, eu gostaria que a prefeitura
fizesse o calçamento e a iluminação. Um pedido da comunidade e também um pedido das câmaras, não digo pedido, mas ver o que a gente pode fazer para monitorizar todo o pessoal que está chegando em Vale Vêneto e os que estão passando. Porque há 2 meses atrás, o pessoal que vem para as termas, que vem da parte da serra, e mais o pessoal dos eventos, descobriram esse trajeto de Silveira Martins, que é bem prático, aproximadamente 40 quilômetros a menos do que ir por Santa Maria. E não contando também o incômodo do pedágio e toda aquela estrada. Então, o movimento da gruta aí está muito forte. Inclusive, descendo carretas, a gente já está preocupado. Preocupado porque, na última semana, uma carreta desceu e não conseguiu fazer uma curva aí próxima a Vale Vêneto. Foi contra o barranco e aí a gente teve que providenciar uma escavadeira, tirar e colocar na direção para Vale Vêneto. Semana passada, um carro também desceu em alta velocidade, deve ter sido uma curva fechada na Figueira, errou a curva, desceu durante a noite. Aí tivemos que chamar um guincho para tirar. E tudo isso está acontecendo nesse trajeto. Então, é uma coisa assim de pensar muito. Colocar uma boa sinalização e ver o que podemos fazer para evitar acidentes, porque está muito, assim, não falta uma sinalização. O pessoal vem correndo para chegar nas termas e vai errar muito essas curvas fechadas. É só isso que eu queria falar com todos vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito bem, vereador Rubens. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Joyce. Boa noite, presidente, nobres colegas, cumprimentando a prefeita Jaque, cumprimento os demais que estão presentes do executivo, cumprimento o nosso assessor jurídico e o nosso cidadão ali, o Carlinhos, nossos funcionários, boa noite a todos. Eu venho falar do meu pedido ali, que com certeza, né, nós todos moradores aqui da cidade sabe que não seria, né, a intenção da gente colocar um redutor, qualquer coisa que precisasse ali, porque é um perímetro urbano, né? Mas por ser um asfalto, os moradores que moram ali nas casas, muito perto do asfalto, eles relatam que está cada vez mais perigoso ali para criança, para pessoa idosa. Tem, como eu relatei no pedido, né, infelizmente as pessoas não têm muita educação, né, com o trânsito, sei lá os motivos que levam, né, de repente uma pressa, uma coisa, né, enfim, já aconteceu um acidente ali fatal. Então o meu pedido não é meu, é o pedido que a gente faz de quem recorre a gente, né. Então a gente representa uma grande parcela da comunidade. E não só gente que mora ali ao entorno da RS que veio relatar, mas gente que ocupa também as empresas que estão instaladas ali, diz que é muito difícil depois que estacionou sair dali também, né? Então eu vejo que seria assim bem importante colocar um redutor ali, porque a gente gostaria de trabalhar para evitar futuros problemas, né? E talvez, não sei, orçar, né? Não seria, acho, uma coisa tão cara colocar, de repente, aqueles tartarugões, assim, que nem tem lá no Recanto Maestro, porque a gente passando lá se obriga a frear mesmo, né? Então, mais ou menos, seria isso, né? Reforçar o pedido, que sempre quando a gente vem aqui na sessão, não é o pedido nosso, é o pedido da comunidade, das linhas, das pessoas, dos moradores daqui, que muitas vezes, de repente, eles não conseguem chegar até a prefeitura, eles ligam para a gente, eles chegam até a gente. Então, eu gostaria que a prefeita entendesse, sim, né? Com certeza ela deve saber,
certamente sabe, né, que a gente está sendo porta-voz da comunidade, né? Então, se desse para olhar com uma atençãozinha ali, e provavelmente, se você parar ali 15 minutos, você pode constatar isso, não precisa nem parar mais que 15 minutos. Exatamente. Sim, então era isso. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Muito bem, então, dando sequência, passamos agora para as comunicações. Não tem nenhum vereador inscrito. Seria o nosso intervalo regimental, mas como de praxe, vamos dar sequência. Então, agora passamos para o uso da tribuna popular. Segundo o artigo 208 do Regimento Interno da Câmara, qualquer cidadão ou representante de organização da sociedade civil poderá usar a tribuna por representante de organização da sociedade civil por 10 minutos, improrrogáveis, para falar sobre as demandas locais ou com repercussão do município. O orador da tribuna livre somente poderá se manifestar sobre o assunto previamente comunicado. Obedecendo às normas desse regimento, passa a palavra, então, pelo Carlos da Rosa, por 10 minutos, Carlos. Em até 10 minutos. Boa noite ao presidente da Câmara, Gilberto Bisonin. Cumprimento a todos os vereadores. Boa noite à excelentíssima nossa prefeita municipal, Jaqueline. Cumprimento a todos os secretários. Venho aqui usar mais uma vez essa tribuna nesse ano que nos dá direito a trazer reivindicações da população polisinense, né? São algumas aí que eu citei no documento mandado aqui para a Câmara Municipal, que é a criação de uma sede ou base dos bombeiros voluntários, a necessidade de uma maior transparência e informação dos programas de incentivo à agricultura familiar e aos agricultores, né? As manutenções de vias e também aí o trabalho de reconstrução aí do nosso município, através da necessidade da população aí nas pontes, aonde que teve os desassoreamentos e também os recursos aí que estão sendo usados na nossa comunidade. E também aí uma atenção bem enfática aí na saúde pública, aí fazendo um pouquinho aí uma fiscalização, acredito aí nos setores aí mais próximo para alguns fatos que vêm acontecendo no município. Então voltamos para o ponto 1, a criação de uma sede ou base dos bombeiros voluntários. Por que defender isso para o nosso município? É necessário fazer essa defesa para o nosso município porque nós temos muitos acidentes, como foi colocada pela vereadora Joyce aqui, que já tivemos 3 óbitos aí na nossa via RS 149, muito bem colocado essa posição dos redutores para maior segurança da população, que é uma área comercial, além de ser um tráfego intenso, né? Agora com as obras aí, então, se ampliou mais ainda, né? E pegar e desenvolver. A criação de uma sede dos bombeiros voluntários para a nossa cidade, ela vai dar uma atenção aí no atendimento dos acidentes, de um provável início de incêndio, ou na necessidade de resgate de algum animal, de alguma coisa que aconteceu assim, e eles se colocaram à disposição aí do município, né, de uma conversa aí os bombeiros voluntários. Nós temos 3 aqui do nosso município que participam em faxinal do soturno. Então eu acredito que tenha uma proximidade aí, nós ir conversar com eles essa possibilidade. Já teve uma tentativa aí no município, no tempo do governo do prefeito anterior. Então, acredito que isso aí é necessário e é produtivo para a nossa comunidade, para a segurança e também aqui, se tiver uma ambulância dos bombeiros voluntários, para o atendimento de acidentes, de pessoas que possam vir ter um acidente de fratura, algum acidente na comunidade, seja na agricultura ou em casa, que a gente tem muitos idosos aí. Acredito que vai ter um atendimento mais eficaz e rápido para atender a nossa comunidade. A necessidade de maior publicidade sobre os programas de incentivo à agricultura familiar vem pelo fato de incentivos do governo, seja federal, estadual
ou em parceria com a Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nos incentivos que a gente é conhecedor, aí, tipo a distribuição de sementes que teve esse ano aí, gratuita para alguns agricultores que estavam cadastrados corretamente, e acredito que alguns não tiveram esse acesso aí por falta de informação. Acredito que às vezes os nossos agricultores lá estão ocupados no seu dia a dia, nas suas tarefas, e acabam não tendo o conhecimento da legalidade que é necessária para adquirir esses benefícios, né? Nosso secretário de Agricultura, ele já faz um trabalho bem construtivo ali, muito bem feito no nosso município. Eu dou os parabéns para ele e acredito que se a gente for levar uma informação, uma transparência mais forte para os nossos agricultores, chegando até eles, eu acho que nós vamos conseguir atingir mais pessoas no futuro, né? Em parceria aí com a Emater, o sindicato. Aí eu acredito que o executivo, o legislativo, aqui nós temos 9 vereadores, né, para trabalhar em cima disso. Acredito que tem como a gente dar uma ênfase maior. Manutenção de vias. Manutenção de vias, alguns atendimentos já foram feitos ali. Eu agradeço da minha outra fala que eu tive. Foi feito um trabalho muito eficaz para o nosso município. Muitos buracos que se encontravam deixados pelo tempo do governo anterior foram fechados nesse governo. Então é sinal que já teve um resultado positivo e a gente traz aqui mais alguns. Eu acredito que estão trabalhando de forma correta e eficaz. Tem alguns outros ali que é uns lombada eletrônica ali que subindo perto do Mima ali tem uma lombada eletrônica, não, lombada quebra-molas, que tem ali que estão irregulares. O que acontece? Isso acaba depreciando os nossos carros que estão passando ali. Eu que trabalho no transporte público aí de Uber, né? Então acontece aí a danificação do carro muito forte. Fora outros buracos aí, manutenção, desnível do calçamento e acesso à Vila Nova São Lucas. Outro ponto que a gente vem tocar aqui é em Vale Vento, que tem na Rua dos Marcus ali, que tem uma ponte lá, que eles estão lá reivindicando lá, que façam lá a melhoria ali, porque as pessoas têm que transportar seus produtos e acabam não tendo o resultado procurado pelos moradores. Acredito que a gente tem que dar uma intenção ali, ver a empresa que ganhou o concurso aí, fiscalizar ela fortemente aí e cobrar o que é correto. Como a via do Capa ali, que está sendo feita ali o calçamento ali, a empresa parece que foi embora, desistiu do calçamento ali, vão ter que fazer outra licitação. Eu acredito que a gente tem que ter um cuidado maior quando for fazer uma licitação. A saúde pública que eu venho passar aqui, eu acredito assim, muitas pessoas estão indo procurar o atendimento no nosso hospital municipal e eles têm um primeiro atendimento e são mandados embora. Eles tomam um tramal, um soro ali, um primeiro tratamento ali do clínico geral ali é mandado embora. Aconteceu com várias pessoas da nossa comunidade, né? Então, eu acredito assim, nós temos um caso ali que é da mãe do Julinho ali, que foi para 3 tratamentos, hoje ela está entubada na UTI de faxinal de soturno, né? Eu acredito que o clínico geral tem que ter um pouquinho mais de pensamento ali no momento de fazer o atendimento, de se for necessário mandar para um especialista, né? Eu acredito que se o clínico geral não vê de primeiro momento ali a deficiência do paciente, a gente pegar e mandar para um especialista. Acredito que a saúde pública do Brasil não está tão mal de recurso assim. Na parte de saúde pública ainda, e pega outro ponto ali, é as casas assim de moradia das pessoas que foram atingidas. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais forte nisso, porque são pessoas que foram atingidas, que estão sofrendo, que estão num aluguel social. Isso aí dá um abalo psicológico sem tamanho, a gente sabe disso. É necessário eles retornarem à vida deles, eles poderem sonhar, construir o seu leito de família ali, pegar e trabalhar. Vamos pegar o exemplo lá da casa da Marilde, lá que teve a perda maior, né? Que foi a perda da filhinha dela lá de 14 anos, na época, 15 anos, que ficou soterrada e até hoje ela não tem a casa dela. Até hoje não temos a casa dela. Temos exemplos de outros municípios aí que compraram casas assistidas, que é o exemplo de Restinga Seca. Tem Faxinal do Soturno, entregou casas. Nova Palma, Agudo entregou, parece, 10, 11 casas ali que já estão construídas, prontas para entrega. E acredito, eu verificando aí que o governo federal, o governo do estado, tem muitos programas aí sendo casa assistida pela Caixa Econômica Federal, tanto de outras formas aí para a gente poder assistir essas pessoas mais rápido.
Então, pessoal, o que eu venho dizer assim nessa fala, nesse uso de tribuna deste ano, assim, ó, eu peço para os nobres vereadores, assim, com carinho e atenção, porque nós temos um município de 2.700 habitantes, mais ou menos, e acredito que a deficiência, assim, não seja tão grande de a gente angariar recursos em parceria ali com o governo federal, angariar recursos com o governo estadual, ter os nossos projetos, construir aí na área do esporte, seja saúde, lazer, agricultura familiar, seja em qualquer ponto. Eu acredito que é válido a construção de um lugar melhor, com mais segurança pública, como muitos vêm solicitando, e dessa forma, eu digo para vocês assim, ó, essa sede, de nós construir essa sede dos bombeiros voluntários, parece que não é tanta ênfase assim no momento que a gente não tem a necessidade. A gente não tem a necessidade desses bombeiros enquanto a nossa casa não pegar fogo. A gente não tem a necessidade desses bombeiros enquanto nós não se acidentar, ele estiver todo quebrado e a gente tem que pegar e esperar 1, 2, 3 horas para vir um SAMU de Faxinal Soturno, Santa Maria, ou os bombeiros de Santa Maria, de Restinga. Pense se nós tivéssemos uma sede aqui, a eficácia que vai ter do atendimento. O porquê também não pegar e fazer ali, ó, nós trabalhar e buscar para desburocratizar esses recursos que vêm para poder fazer as pontes do distrito lá de Vale Vento. As pessoas têm que ter esse carinho. 1 minuto, Carlinhos. Então eu aproveito esse 1 minuto que me resta aí de uso dessa tribuna popular aqui, Gilberto, Joyce, Assis, Edson, Salete, Rubem, Rude, João e Evandro. O que eu digo para vocês assim, como legislativo, tá? Vamos trabalhar unidos e buscar esses recursos para o nosso município e tentar destravar essas pendências que é necessário para o nosso município. E ao Poder Executivo, aqui tem a secretária de administração, a Ana, o Anderson, a Cíntia e a prefeita municipal, a Jaqueline. Vamos trabalhar unido pelo nosso município, é um município pequeno, tem jeito de pegar e fazer muitas coisas mais e o potencial do nosso município, ele é enorme. Um feliz ano novo para vocês, um feliz Natal, muita saúde, muita força e que Deus abençoe vocês e que o nosso município seja melhor daqui a um tempo. Muito bem, Carlinhos. Então, dando sequência agora, passamos à ordem do dia. Nós não temos nenhum projeto em votação. Dando sequência, prosseguimos então para as explicações pessoais. Vereador inscrito, vereador Edson. Senhor presidente, colegas, vereadores, senhora prefeita, nossos secretários presentes, nosso assessor jurídico, senhor Carlos, e os nossos assessores da Câmara aqui. Eu vou me pronunciar um pouco aqui, numas ações apresentadas pela Secretaria da Agricultura, que o nosso secretário Anderson Fagan passou, que são as mais importantes, umas das mais importantes que estão na pauta para serem executadas. Horas máquinas. De setembro a novembro foram disponibilizadas mais de 150 horas de retroescavadeira, com desconto de 50%, que foi uma lei aprovada por esta casa. E que os trabalhos continuam, né? Tem a campanha de brucelose. Eu já me manifestei na sessão anterior, mas vou repetir porque isso é muito importante. E aí cabe a nós, vereadores e cidadãos, conversar sobre esse assunto com as pessoas que são envolvidas na área da criação de gado. Fala o secretário aqui que reforça que a campanha segue até o dia 31 e é necessário realizar a encomenda das doses dentro do prazo. A plantadeira de milho, a Imasa, marca Imasa, foi reformada, teve uma revisão completa e está à disposição, prestando serviço aos produtores.
O curso de controle de carrapato bovino. Atendendo à demanda observada, após o projeto piloto, informamos que será realizado o curso de controle de carrapato bovino, ministrado por profissionais do Senar, por meio de parceria entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João do Polesine e a Secretaria da Agricultura. Ressaltamos que restam apenas 7 vagas e as inscrições podem ser feitas na Secretaria da Agricultura e no turno da tarde diretamente no sindicato. A Secretaria destaca a importância dessa reaproximação entre o sindicato e a Secretaria, fortalecendo o apoio técnico aos produtores. Então, cabe a nós, também vereadores, divulgar essa ação de controle do carrapato, esse curso que vai haver. Agora, palavras do secretário. Abre aspas. Como secretário, gostaria de agradecer a compreensão e a confiança de todos os produtores. Tenho plena ciência dos desafios que enfrentamos o início desta safra. Reconheço o que conseguimos realizar até o momento e ainda é pouco diante das necessidades. Mas seguimos comprometidos e bastante esperançosos para este final de ano e para o próximo que se aproxima. Contem conosco para seguir avançando juntos. Fecha aspas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador João Vernier. Cumprimentando o presidente desta casa, Gilberto Bisonin, cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimentando a prefeita, cumprimento os demais funcionários do Executivo Municipal e a todos que nos assistem via Facebook. Eu sempre falei, sempre vou falar e sempre vou repetir. Nunca e jamais, se a gente fizer um pedido, não é para críticas. O pedido a gente faz tentando contribuir com o Executivo Municipal. Gostaria, Jaqueline, já que você está aqui, um pedido da comunidade de Ribeirão que seja feito. Eu acredito que isso vai ser feito. Já estiveram também lá na prefeitura a limpeza e tem 2 cargas de materiais que estão lá na quadra onde é estacionamento. Aí as pessoas me pediram lá da diretoria se desse para fazer uma limpeza e fazer uma roçada lá também. Também há pouco, é antiético, mas como a gente tem o celular e as pessoas nos comunicam, fazem os seus pedidos até a gente estando aqui na sessão. Lá no senhor Jaci Possati, me veio um pedido para que seja colocado uma lixeira no senhor Jaci Possati, lá em Ribeirão. E também, Jaqueline, que seja feita uma limpeza na RS 149, aqui onde a gente, aí na frente do Nino Canino, porque aí a gente vê que tem aquele material exposto aí, fica muito feio na entrada da cidade, no lado da rodovia aí, foi tirado o material das irmãs aí, e acredito que seria muito de grande valia que fosse feita a limpeza aí. E também, aproveitando a oportunidade de convidar a todos para a festa em honra a Nossa Senhora de Saúde na comunidade de Ribeirão. Sintam-se todos convidados. Uma boa noite, obrigado, senhor presidente. Boa noite. Próximo vereador inscrito, vereador Rudinei. Senhor presidente, colegas vereadores, nossa prefeita Jaqueline, nossos secretários, Carlinhos, os funcionários dessa casa, nosso assessor jurídico, Lauro Giovanni. Eu só quero vir aqui agradecer ao nosso secretário de Agricultura, né, pelo plantio das árvores lá, que também aconteceu aquele vândalo lá, né, secretário de... A gente pede, né, provavelmente o pessoal está assistindo nossa sessão, então eu peço para aquela comunidade que cuide, né, porque a gente sabe que o esforço que a gente está fazendo para trazer melhorias para a nossa comunidade, né, então eu peço lá para aquela comunidade que cuide, né, porque a gente sabe que não é fácil, a gente já vem de duas gestões já que a gente vem trabalhando para conseguir melhoria, e aí a gente não pode culpar ninguém, né, porque a gente não viu quem foi, né. Então eu peço para aquela comunidade que nos ajude a cuidar também, né.
E também, vou aproveitar que a nossa prefeita está aqui, né? Pedir para que faça a ligação daquela luminária que tem na praça, que já foi instalada, né? Só que pedir para o rapaz ir lá e ligar aquelas lâmpadas da noite. E também para pedir para ver se tem como colocar mais umas 2 descargas de areia ali no campinho, que agora começa... Já está cheio essa hora aqui, deve estar cheio de gente jogando. Então, agradeço aí a nossa prefeita, nossos secretários, né, que a gente... E também dizer para o Carlinhos aí, Carlinhos, a tua colocação aqui foi bem colocada, mas só que eu com 2 gestões já, Carlinhos, olha, estou cansado até de mandar tantos ofícios para o nosso deputado e a minha estrada é estrada de chão ainda. Então, a gente não está aqui para vir aqui e dizer sim, sim, sim. A gente está aqui para lutar pelo nosso município. Ninguém colocou seu nome aqui para vir aqui só e dizer sim, né? Eu acredito que todos os nossos colegas vereadores, todo mundo sabe o seu esforço que vem através do pedido para o deputado, tanto deputado estadual como federal. Agora, o deputado Adolfo Brito deu aquela emenda de 50 mil reais, né, Anderson, para comprar aqueles equipamentos para agriculturas, né? Então, a colocação foi bem colocada. E também eu te discordo contigo o negócio da saúde. Eu acho que nosso município aqui da região, a nossa saúde está em primeiro lugar, cara. Não é que eu não vejo nossa saúde assim precária que nem tu está falando. Nosso hospital, olha, tem um rapaz que está indo no hospital, que está no prolongado, não sei de onde, lá perto da Uruguaiana. Ele me falou bem assim, ó. Olha, conheci ele esses dias atrás, que a minha sogra estava internada ali. Olha, quem diria que eu tivesse um hospital desse aqui lá perto da minha cidade? Então, eu acho que nós temos que dar parabéns para a nossa saúde, sim, com certeza. A gente já gasta para ter uma saúde de qualidade, né? Então, seria isso, presidente. Muito bem, vereador Rudinei. Nós não temos mais nenhum vereador inscrito, mas eu quero colocar umas palavras também. Pedido da vereadora Joyce. Esse é um pedido que vem há anos, né, vereador João? Que nós pedimos e nada até hoje. Eu sei que o vereador João fez, eu fiz, acho que o Rudinei também fez. Me lembro que a Lidi, o Irto. E até hoje nada. E cada vez o movimento está maior ali. E o pessoal correndo cada vez mais. Aí tem esses taxões aí que você falou, Joyce, isso aí é até proibido, nem pode. Então que o secretário de obras, junto com o engenheiro, né, faça um levantamento se um chega também. Eu não sei se um chega ou precisa de 2. Ou pode ser até uma lombada, mas isso tem engenheiro para isso, eles que veja isso. Mas que os pedidos dessa lombada, desse redutor, é grande, é. Todos os moradores, agora Bela Cera também, sempre cheio de gente ali, é a pousada, é a padaria, tudo, é um movimento grande. Do lado de cima tem a Romina, o de André, então é grande o movimento aí. Mas tá bem, era isso. Então, dando sequência, obedecendo ao artigo 199 do Regimento Interno, que trata sobre o comparecimento do prefeito e a comunicação feita pelo ofício 250 de 19 de novembro, passa a palavra para a prefeita municipal Jaqueline Milanese. Bom, boa noite a todos. Presidente Betinho, os demais vereadores da casa, secretários, enfim, todos os presentes aqui, Carlinhos, Giovanni, os demais. Bom, como eu tenho só 10 minutos, vou correr. Agradecer, então, a possibilidade de estar aqui falando. E eu já aproveitando, né, eu acho que dentro disso, que o pragmatismo que às vezes a vida nos coloca, ela é muito positiva, é já trazer algumas questões relativas, principalmente, de repente, às demandas do dia, porque eu vejo que a gente acaba conseguindo avançar e aí evita, às vezes, aquela questão, vai, ofício, enfim, para a gente já trazer o que vem se trabalhando. Então, seu Rubens, 2 situações que eu queria colocar aqui que são bem oportunas, né, que entra dentro, enfim, das suas reivindicações. Primeiro, eu sei que tem uma última sessão que foi o ponto dos prédios que nós temos da antiga telefonia, né? Isso é um assunto que eu estou tratando pessoalmente, porque eu preciso muito daqueles prédios. Eles estão hoje fazendo falta para o município dentro daquilo que nós precisamos ocupar.
Já encontramos aqui de Polese, então, um termo de doação, um decreto de doação que foi feito, enfim, na época para a CRT, e nós estamos vendo juridicamente como é que nós conseguimos fazer para fazer essa reversão. Então, se vai ter que ser indenizado, não, enfim, mas isso já foi buscado, como sabe que a UI está em recuperação judicial, lá no Rio de Janeiro, vamos ver como é que a gente consegue. De Vale Vento, ainda estamos buscando documentação, porque nós temos algumas questões ainda, principalmente, por exemplo, a Praça do Panelão agora, que a gente quer fazer uma intervenção lá, queremos continuar as melhorias lá, mas nós não encontramos até o momento a matrícula relativa àquela praça. Então, isso são situações que a gente está vendo agora, como se resolve, para poder, sim, então, continuar dentro dos projetos que nós queremos essas melhorias, principalmente quando for colocado o recurso proveniente de emenda parlamentar. A gente sabe que, enfim, entra um processo licitatório e tem uma parte burocrática importante. Sobre as câmeras, então, assim como aprovado por esta casa, no qual a gente agradece, a gente pôde usar uma parte, então, do recurso da COSIP, onde foi comprado, já foi comprado, eram 5 câmeras do projeto inicial. Como a PRF doou uma câmera para o município, nós compramos mais 4, já tem pontos estratégicos desenhados pela Polícia Civil, aonde eles gostariam desses pontos, que vão estar interligados diretamente ao sistema de monitoramento nacional da PRF. Então, isso agora já está em fase da gente habilitar a instalação delas, já vendo a questão da internet e da energia nesses pontos. Tem lugares que vão ter que colocar postes, outro já vai ser usada a estrutura que temos ali. Então, neste momento, nós fizemos a compra dessas 4 câmeras que serão instaladas e, num segundo momento, seu Rubens, a nossa ideia é ampliar pontos cegos que nós ainda temos em todo o município, com o objetivo justamente de melhorar a nossa segurança, mas de uma forma eficaz para que isso esteja interligado. Essas câmeras que foram compradas, elas fazem leitura de placa. Então, quer dizer, todos os veículos que transitarem nesses pontos automaticamente vão entrar no rastreio da PRF. Então, hoje nós temos uma estagiária trabalhando dentro da Polícia Civil, uma estagiária que o município disponibilizou para a Polícia Civil, trabalhando diretamente dentro disso. Então, captura de imagens, enfim, ficar acompanhando todo hoje o sistema que está, então, todo câmeras novas instaladas no município. Então, esse projeto, aos pouquinhos, nós estamos ampliando ele. Então, no momento que nós pegamos essa conversa com a PRF, junto com a Polícia Civil, para poder ver os principais pontos hoje que são de monitoramento. E, no segundo momento, então, nós podemos, no próximo ano, então, comprar mais algumas para ir ampliando esse cercamento. Então, isso que eu queria trazer para vocês também. Sobre a gruta. A gruta, o calçamento já havia sinalizado no dia da inauguração simbólica, lá no evento dos ex-alunos, o calçamento que o município vai fazer. Então, a nossa parte hoje é só nós desenharmos. Estou aguardando uma agenda, enfim, com todos lá para a gente sentar, conversar, enfim, pontuar isso. Ontem passei pela gruta, né, e isso já está firmado. Vamos fazer então a parte de calçamento de melhorias que interliguem então as estações ali dos mistérios, né? Vamos fazer. E sobre a iluminação é ainda um ponto que nós temos que ver primeiro a viabilidade no sentido de chegar com energia em todos aqueles pontos ali. Então isso sim, seu Rubens, de repente vai demorar um pouco mais, porque nós precisamos estudar a viabilidade técnica e financeira também. Mas o calçamento é algo que está já no nosso radar, está no nosso planejamento para ser executado. Só precisamos desenhar hoje qual seria, enfim, a extensão dele em cada ponto que lá tem. Então, das 5 estações dos mistérios, né, para nós podermos agilizar essa confecção. Vereadora Joyce, sobre as lombadas. Essa preocupação, como bem colocado por vocês, ela é antiga. Inclusive, era uma reivindicação minha enquanto empresa, porque a preocupação que nós temos é que nós temos tanto trânsito de fluxo de caminhões pesados, como é o nosso caso, escoamento de produção, né, que já não temos acostamento, já é uma dificuldade, quanto também esse fluxo que tende a aumentar, e que bom que aumente, né, de veículos. Mas, infelizmente, a gente sabe que o limite de velocidade, às vezes, ele nunca é respeitado por A, B ou C, e não cabe nós aqui julgarmos. Mas nós estamos hoje por iniciar, que aí entra a resposta do nosso vereador aqui, Vernier, que é a limpeza daquela parte, porque nós vamos iniciar na próxima semana, e se vocês acompanharem, nós estamos fazendo depósito de materiais no terreno, ali próximo, ali no caminho, justamente depositando materiais, porque na próxima semana vamos começar as obras, então, da licitação daquela primeira etapa da ciclovia, que era um recurso que estava da gestão passada,
tinha sido estava uma licitação certa, nós acabamos fazendo uma rescisão de comum acordo com a empresa, porque ela não teria condições de executar aquela obra, né? E aí fizemos a rescisão, fizemos uma nova licitação, já está tudo ok, provavelmente na semana que vem seja dada ordem de serviço para começar. Então, isso vai acontecer neste momento, a gente resolveu concentrar. Quando começa a obra, se bota as máquinas e faz tudo, para otimizar o processo e principalmente esse deslocamento de equipamentos, que às vezes é bastante oneroso para o município. Então, e as lombadas serão uma consequência disso, Joyce, porque hoje nós estamos, Cadela Páscoa, em obras lá, mas por mais que é uma parte municipal, a gente ainda vem conversando muito com o DAIR, porque várias melhorias estão sendo propostas, como foi a ciclovia, e foi acatada, então a ciclovia está acontecendo, estamos tentando alinhar junto com a produção, enfim, conversando, e outras melhorias que nós já solicitamos e vão ser contempladas, que é uma segunda drenagem ali no trevo, para melhorar todo aquele fluxo de água que desce ali da Bonfim. Junto a isso, já temos mais reivindicações para levar para o DAIR, para melhorias em outros pontos específicos. E onde a gente quer conversar justamente pela confecção dessas lombadas, por quê? Nós hoje, de repente, conseguimos com eles algo que seja executado, então que seja em asfalto ou de que forma, mas eles estão no nosso radar porque realmente é uma preocupação que eu tenho, não só essa, mas a preocupação é com o acesso à Vila Seulim, que também tem as melhorias que acontecem, que é o calçamento, porém a imprudência aumenta. Então ali é um outro ponto que é uma preocupação bastante grande que nós temos e que ali também, infelizmente, é bem provável que tenhamos que colocar também redutores de velocidade, porque já antes tinha velocidade. Hoje, então, a questão só piorou. Sobre, então, os questionamentos aqui do Carlos, né? Casas. Então, todas as casas, todos hoje, as pessoas que estão em aluguel social, todas elas estão com o recurso das casas garantidas. Qual que é a grande dificuldade, Carlos Rosa? Hoje, nós não tínhamos nenhum terreno municipal preparado para receber essas infraestruturas. Então, hoje, existe uma força-tarefa por parte do município para poder fazer toda a parte de infra. Seja ela de aterro, seja ela do pluvial, seja ela elétrico. E, às vezes, isso não demanda só da nossa boa vontade. Existe o tempo, existem todas as demandas do município que você tem que conciliar, e só nesse aterro, salvo engano, só nesse aterro dessas casas, que são 5 casas que serão feitas aqui no antigo horto, que a gente chama de horto, mas para mim aqui no loteamento dos Cadore, foram mais de 150 cargas de aterro. Mais toda a infraestrutura, então toda a parte pluvial, toda a parte de instalação elétrica, que tu entra dentro de protocolos que são de outras empresas também. Então aqui já está afindado, provavelmente a empresa concluindo as 2 construções que iniciaram no interior, que foi uma casa em Vale Vento, outra casa aqui em Ribeirão. Na sequência eles vêm para dar continuidade aqui. As outras 18 casas, que é para as famílias que serão alocadas na Vila Nova São Lucas, quem passar por lá vai ver que existe uma movimentação de terra lá, que é gigantesca. Nós tivemos que fazer um aterro lá, foi feito toda a parte de topografia, todo o levantamento necessário para poder estabilizar e deixar dentro das cotas necessárias para poder fazer as edificações ali, estão em execução. Lá nós estamos falando em mais de 300 cargas de aterro. E aí nós estamos falando em 4 caçambas do município, que tem que dar conta de todo o município, mais as demandas externas que vão acontecendo e mais o push, então, que aí existe a Secretaria da Agricultura, junto com a de Obras, trabalhando, no primeiro momento, desassoreando, tirando o material para cumprir uma função dentro dos nossos arroios, dos nossos rios, e aproveitar esse material de uma forma eficiente para cá. Então, justificar aquela despesa trazendo essas cargas para cá, para trazer a infraestrutura pública. Então, esses trabalhos acontecem junto com as demais demandas do município. A maior interessada que isso aconteça, logo, podem ter certeza que se chama prefeita Jaqueline. Por quê? Existem recursos que estão garantidos, existe a pressa nossa execução disso. Então, isso é algo que está, as famílias elas sabem disso, a gente já colocou, que eles estejam seguros que essas casas vão vir, não na pressa e no tempo que nós gostaríamos, porque existem todas essas variáveis, todas essas situações, mas está sendo tratado com muita responsabilidade. Então, hoje, só não começar, então, as casas que são dos bens lesados, tem uma empresa, foi licitada, está fazendo, né? Agora vamos começar aqui.
As casas que são da Casa É Sua, que é um programa do Estado, são casas pré-fabricadas, que no momento que nós entregarmos a infraestrutura pronta, todos os lotes individualizados, tudo certinho, que existe um trabalho de cartório acontecendo junto, enfim, essas casas, o próprio Estado vai vir e vai executar através de uma empresa contratada por eles. Então, essa segurança nós temos hoje. Então, o que nós não tínhamos no início do ano, que era a segurança desses recursos, hoje nós temos. Então, nós estamos correndo atrás agora da nossa parte, que é toda essa parte dessa base de infraestrutura. Então, isso é importante que te traga, porque às vezes parece que cada um olha, e eu entendo, cada um olha para a sua dor, e é legítimo. Só que a função hoje, principalmente do parque de obras, é dar conta de todas as demandas. E o que eu peço encarecidamente aos nobres vereadores aqui é que vamos forçar a vinda de emendas parlamentares. Nós precisamos, hoje nós estamos com várias demandas. E hoje que eu coloquei, na mão de cada deputado federal tem demandas. Carlos, cutuca o nosso Pimenta lá, cutuca o Paim todas as vezes que eu vou para Brasília, eu vou no gabinete dele e qual que é a resposta que ele me dá? Prefeita, um ano eu ajudo, outro ano eu não ajudo. Eu ajudei vocês ano passado. Esse ano eu não vou ajudar vocês. Então, no próximo ano, tu podes vir aqui me cobrar. E eu vou lá, eu visito todo mundo. O Pimenta, eu coloquei vários ofícios na mão dele, demandas principalmente na parte dele. Nós temos um projeto pronto para asfaltar, um projeto levantado, orçado, com tudo certinho, entregue na mão desse cadastrado no Ministério das Cidades, para fazer a pavimentação asfáltica de Ribeirão a Vale Vêneto, mas precisamos de articulação política que nos auxiliem para a gente poder fazer essas liberações disso tudo, para poder, de fato, a gente executar. E assim, várias outras. Máquinas para a agricultura, que hoje é uma dor que eu sei que o secretário tem, porque ele acaba tendo que dividir as máquinas com as obras, e nós temos uma draga aqui. Ou ela está dentro do rio tirando material, ou ela está na estrada arrumando. Então, quer dizer, são coisas que a gente sabe que, às vezes, conciliar não é fácil, né? Mas não está faltando empenho nesse sentido. Falhas teremos, vamos ter, faz parte do processo, mas hoje a busca constante é por nós termos recursos, de fato. Então, projetos temos em todas as áreas, e na mão de todos os deputados, sem partido. Não olhando para partido, olhando para a função que eles têm que desempenhar para o nosso município, no sentido de ser contemplado. Então, vários, já falei para os vereadores, estamos com um banco de projetos hoje cadastrados, seja no Estado, seja no Transfere Gov lá em Brasília, mas o que nós precisamos mesmo hoje é que essa articulação política, no sentido de fazer esses recursos chegarem até nós. Então, no Estado, hoje, colocamos, a semana retrasada, foi colocado, então, recursos para... Eu estou passando os 10 minutos, vocês me cortam, tá? O Carlos vai me dar uma brecha, que eu vou falar um pouco mais, porque eu estou trazendo as explicações, né, Carlos? Mais um minuto aí, prefeito. Tá bom. Nós cadastramos agora, então, o projeto para drenagem, né, um orçamento de 2 milhões, onde 3 milhões para fazer a drenagem da Maximiliano e fazer a drenagem da São João. Só que isso hoje foi demandado mais, nós precisamos fazer estudo hidrológico, estudo topográfico, então tudo isso requer bastante estudos. Então, serviços que nós não temos dentro da prefeitura, a gente tem que correr atrás e trazer pessoas de fora, contratar pessoas de fora para poder fazer essas complementações. Isso tudo a gente vem fazendo. O que a gente hoje precisa, de fato, fazer com que esses recursos cheguem até São João do Polese. Já conseguimos alguns, o senador Rain já enviou, nós já tivemos do Marcel Van Hattel, já tivemos do Afonso Ram, já tivemos aquele outro lá do Maurício Marcon, já tivemos agora o aceno hoje lá de Santa Cruz, de Cruz Alta, desculpa, o Pedro Westphalen, né? Então, enfim, a gente vem buscando e passando todo mundo, né? Estamos com uma promessa aqui articulada pelo João Vernier, junto com o Biolchi. Então, a gente quer, de fato, hoje, como tu bem colocaste, Carlinhos, acho que trabalhar com várias mãos, todo mundo junto, no sentido da gente potencializar nosso município. Nós temos vários problemas a serem resolvidos, mas nós temos vários projetos novos a serem feitos. E nós não podemos esquecer que, essa semana, nós temos um grandioso evento acontecendo aqui na nossa região. É o evento do Geoparque, onde eu convido todos vocês a fazerem parte. Então, hoje está voando, está chegando aqui no Brasil, 5 palestrantes, 4 sendo da Itália, 1 de Portugal, vindo para cá, para esse evento,
prestigiando o nosso Quarta Colônia, prestigiando o nosso Geoparque. Então, na quinta-feira e na sexta-feira, toda a programação acontecendo lá no Recanto Maestro, uma pauta bastante técnica, mas de desenvolvimento econômico, olhando o nosso território como potencial real de desenvolvimento econômico. E na sexta-feira, mostrando todo o trabalho que está acontecendo na Quarta Colônia dentro das escolas. Então, vai ser uma mostra pedagógica muito rica. Então, por favor, façam parte disso, estejam presentes, marquem presença para prestigiar também o que está acontecendo na educação do nosso território. As nossas crianças vão se sentir valorizados, nossos professores vão se sentir valorizados, porque é um trabalho de um ano, um trabalho empenhado no sentido de promover o que nós temos de riquezas patrimoniais aqui. Enfim, eu quis trazer só... temos outras questões lá relacionadas ao CRAS, né? E digo para vocês, eu sei que algumas questões saíram, até a secretária Cíntia fica à disposição numa próxima sessão, enfim, falar sobre, mas de programas de governo que a gente não está trazendo para o município. Confiem que o que nós não estamos trazendo para o município, que nosso município já está contemplado e já tem o suficiente para aquilo. Nós temos que ser responsáveis no destino, quando a gente capta recursos para trazer aquilo que de fato é importante e é complementar ao que nós, enfim, está em falta ou não temos. Mas daqui a pouco trazer projetos para cá, aonde o nosso público não precisa, é dispêndio de dinheiro público. O que nós temos é que trazer para cá com responsabilidade aquilo que de fato é uma carência nossa. E carência nossa hoje é infraestrutura. A parte dos serviços que estão sendo feitos pelo CRAS, pela saúde, eles estão dentro dos padrões e assim de uma excelência muito grande de formações. Se vocês pegarem esse ano que nós já tivemos de cursos, de formações ligados ao CadÚnico, ligaram à Bolsa Família, ligados à comunidade, de todas as áreas. E sempre temos baixa adesão. Então, às vezes, tu trazer mais programas de governo que vão potencializar isso, você, em vez de construir um legado no sentido de pessoas, de valorização, desenvolvimento humano, você faz com que essas pessoas elas acabem permanecendo, elas estão. Isso não é positivo para o município. Porque o município de produção, como é o nosso, e a gente querendo potencializar e crescer ele, no momento que você não tem mão de obra qualificada, que você não tem as pessoas querendo trabalhar, automaticamente você afugenta os investidores aqui. Então, nós temos que ter esse olhar. Então, eu peço que vocês confiem no sentido de que nós estamos com o olhar, nos demandem. Eu acho que isso que tu colocasse, Jorge, os mais vereadores, por óbvio, vocês são os representantes do povo. O gabinete está aberto. Venham mais conversar, me chamem para a gente estreitar mais isso, porque, às vezes, situações que são colocadas aqui já estão na nossa pauta lá. E aí a gente fica redundante nas situações e acaba não olhando para coisas maiores que nós podemos trazer e trabalhar juntos. Enfim, agradeço o horário aqui, me peço desculpa por ter me alongado, mas eu acho que sempre é importante o momento que a gente pode estar junto aqui, conversar. E demais, eu volto a dizer, agradeço a disponibilidade de vocês, sempre a casa estar aberta, que isso para mim é muito importante. Acho que executivo e legislativo se complementando, quem ganha com isso somos todos nós, o nosso município. Obrigada. Prefeita, muito obrigado pela presença. Nós não temos mais nada, então, para hoje. Obrigado a todos pela presença. Nada mais havendo a tratar. Encerro essa sessão ordinária e convido a todos para a próxima sessão ordinária, dia 8 de dezembro. E uma boa noite a todos. Boa noite.